Bem-vindos a todos ao canal Redirecione a Sua Mente. E para você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, já ativa o sininho e deixa o seu like. E hoje, nessa tarde de aprendizado, nós vamos falar sobre crenças, né? A gente tanto ouve falar sobre crenças, né? São crenças que exaltam, são crenças limitantes. E, na verdade, o que são essas crenças, né? As crenças, elas são filtros pré-arranjados e organizados sobre a percepção de como nós enxergamos o mundo, né? E nisso nós temos alguns comandos que nós enviamos para o nosso cérebro e nós temos a real convicção de que aquilo é verdadeiro. Essas crenças têm alguns comandos internos, né? Que quando um determinado fato acontece com você, tem algum tipo de comportamento que você tem diante daquela situação. As crenças, elas são uma representação, né, interna, coerente de como nós vemos os fatos que acontecem na nossa vida. E essas crenças, elas controlam a nossa vida, né? Então, assim, quando você acha que você pode alguma coisa, se você acreditar que você pode, né? Você está certo. Se você também acreditar que você não pode, você também está certo. Então, agora cabe a nós a tomarmos consciência disso, para que a gente possa ajustar e fazer com que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer, mudando alguns comandos dentro da nossa mente. E essas crenças são crenças que nós adquirimos, né, por meio dos nossos pais, né, que os nossos pais adquiriram com os seus pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós, né? E isso são coisas que vão passando de geração para geração, né? A gente sempre tem que entender que eles procuraram, sim, fazer o melhor. Agora, cabe a nós também vir aqui buscar o conhecimento para que nós possamos mudar alguma coisa que, de repente, não está de acordo com aquilo que a gente quer. São essas crenças, são as crenças que nós adquirimos por meio do ambiente onde nós convivemos. E existe aquela crença também que ela é adquirida por meio de alguns acontecimentos, né? Às vezes você passa por uma determinada situação e aquele fato para você ali não foi nada, mas de repente outra pessoa pode passar pelaquela mesma situação e tirar um trauma daquela situação e até mesmo se paralisar, né? Então a pessoa acaba pegando aquilo, né, e coloca dentro de si como uma crença limitante que não consegue, que não é capaz, né? Um exemplo muito disso a gente vê, às vezes, tem pessoas que têm traumas de dirigir, têm medo de dirigir por alguma coisa que aconteceu, então a pessoa acaba se paralisando, né? Isso é em muitas áreas da nossa vida, né? Só um exemplo. Uma forma também que a gente tende a adquirir crença é quando a gente adquire o conhecimento, né? Porque quando você adquire o conhecimento, você vai olhar e observar o que te faz, que te eleva e o que de repente não te eleva, você pode fazer uma troca aí com essas crenças para que você possa alcançar aquilo que você quer. Uma mudança não é tão simples assim, mas só do fato de você já ter vontade de mudar, isso já ajuda muito, né? Porque quando você toma consciência, poxa, eu tenho uma crença limitante, de repente, nessa determinada área, eu preciso trabalhar isso para que eu consiga reverter esse quadro. A gente sabe que tudo é um processo, como tudo na vida é um processo, né? Mas só de você já ter tomado consciência, o caminho se torna mais leve, porque você já sabe onde que está o problema, para você começar a trabalhar isso também. A gente fala assim que uma mente, né, quando ela está bem direcionada, ela pode fazer do inferno o céu, né? E ao contrário também, quando ela não está, ela pode pegar do céu e fazer o inferno. Então isso vai depender muito de do seu olhar para o mundo. Como que eu posso começar a mudar isso? De repente se você percebe que tudo que acontece com você, você fica irritado, né? Ai, meu Deus, por que isso? É eu, por quê? Né? E começa a se questionar. Ao invés disso, muda essa crença. Entende que
tudo que acontece tem uma razão. Sempre nós precisamos mudar alguma coisa, né? Então também você tem que ter aquele hábito de tomar responsabilidade para si, né? Porque às vezes tem pessoas que têm aquele hábito de culpar o outro. Se torna mais fácil, né, você culpar o outro do que muitas das vezes você tomar a consciência de que você precisa mudar. Por exemplo, uma pessoa que sai e em alta direção acaba tomando uma multa, pode ficar reclamando pelo fato de ter tomado uma multa no trânsito, ou de repente ela pode tomar consciência, realmente eu estava em alta velocidade e eu preciso me policiar para que eu anda numa velocidade correta, para que eu possa colocar minha vida em segurança e a vida do outro também. Então você traz essa responsabilidade para você. E não existe essa coisa de fracasso. É uma coisa assim que precisa ser muito trabalhado, né? Essa questão do fracasso, porque às vezes você vai tentar fazer alguma coisa, né? Por exemplo, aqui agora, se você fala, Sula, eu vou tentar mudar, eu vou tentar mudar essa crença, e aí você tenta uma vez, e aí você fala assim, poxa, eu não consigo. Já é uma crença limitante, né? Que você já está falando que não consegue. Mas tudo tem que ser pela persistência. Então não existe fracasso. Tudo no caminho tem um aprendizado, né? Se você fez algo que de repente você não chegou naquele resultado que você queria, mas você aprendeu pelo caminho. O que que você pode tirar de bom por esse caminho, né? E hoje a gente fala assim que uma das dos grandes recursos que a gente pode ter hoje são pessoas, né? A gente estar convivendo com pessoas, a gente saber lidar com pessoas. Então, tudo na nossa vida, sim, é um aprendizado. Então, só de você já colocar essa crença dentro de você, você já vai mudar muitas coisas. Aconteceu alguma coisa que não foi tão bom? Poxa, o que que eu posso tirar disso? Eu tenho alguma coisa para aprender. Quando você toma essa consciência, você começa a olhar para aquilo que aconteceu de uma forma como se você fosse um observador daquele fato ali que aconteceu, tirar o que você pode aprender com aquela situação, para que aquela situação não se repita, né? Então, às vezes, porque muitas das vezes acontece loop na vida das pessoas. É aquela questão, a pessoa às vezes erra uma vez, ela simplesmente se questiona, né, não toma consciência, não toma responsabilidade para si, e aí depois chega lá na frente, a pedrinha tá lá de novo, ela tropeça de novo, e aí ela fala, poxa, por que isso sempre acontece comigo? É o fato de você parar e tomar consciência daquilo, aonde foi que você errou, qual o caminho que você poderia ter tomado, qual tipo de comportamento que você poderia ter feito diferente para que aquilo não acontecesse. Então, isso se faz necessário quando você quer direcionar sua mente, quer mudar alguns comportamentos que de repente não está contribuindo para que você possa ter uma vida mais leve, uma vida de paz. Então, é observar mesmo os nossos fatos que acontecem na nossa vida. Entender que nem sempre a gente vai saber tudo, né? Nem sempre a gente é o dono da razão, é o dono da sabedoria, é o dono do conhecimento, que a gente sabe que o conhecimento vem de cima, né? Então, cabe a nós nos conectarmos com Deus, que Ele tem tudo para poder dispensar para a gente, sermos humildes também e sinceros com a gente. Não, eu não sei tudo, né? Tem momentos na minha vida que eu vou precisar parar para me poder aprender, né? E também eu não preciso saber de tudo para mim poder ter um bom comportamento. Hoje eu posso mudar uma simples atitude, um simples silenciar, né? Que eu já vou estar fazendo grande mudança na minha vida. Eu não preciso absorver todo o conhecimento para depois começar uma mudança na minha vida. Eu posso ir fazendo isso de degrau em degrau. Sempre entender e levar isso como um prazer. Se apaixonar pelo processo. Se elogiar e saber também, poxa, eu consegui, poxa, eu passei um dia sem ter aquele pensamento negativo. Poxa, eu passei um dia, né, igual a técnica da borrachinha que a gente já aprendeu aqui no canal, eu passei um dia sem ter aquele pensamento repetitivo na minha mente. Então, você também tem que saber exaltar suas conquistas, né, e reconhecer por meio dos seus resultados, né, de um simples resultado que você tem, isso vai te dar mais força para você poder continuar, né? E aí a gente fala assim, é você se apaixonar pelo processo, é você gostar do trabalho que você está construindo aí ao longo da sua mente,
para poder ter uma mente mais leve. Não há sucesso permanente sem uma confiança. Então você tem que acreditar também, né? A confiança ela é importante. Eu ainda acrescento, além da confiança, ter fé. É importante a gente ter confiança de que nós conseguimos, nós somos capazes, nós estamos aqui para uma evolução. Se eu cheguei até aqui, é porque eu precisava ouvir isso, é porque eu preciso direcionar, eu preciso aprender um pouco mais. E eu tenho fé e eu tenho consciência de que eu vou conseguir. E esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha agregado bastante na vida de vocês, que vocês possam ter aí um momento de consciência, de estado de presença, para fazer uma autoavaliação e entender quais são as suas crenças que estão te elevando e quais são as suas crenças também que estão te paralisando, que de repente você precisa fazer um ajuste para que você possa alcançar os resultados que você tanto deseja.